Mas aquela empresa chegou querendo comprar não o Remo, mas a parte de futebol do Remo, certo? E teve toda uma discussão lá na diretoria e decidiram que não. Minha opinião, que eu achava que tinha que ter vendido o futebol. O clube continuaria o Remo. Ia entrar em investimento, ia conseguir jogadores com mais qualidade. Porque sabe, o Remo não conseguiria sair dessa lama que ele não consegue sair, cara. E quando põe a cabeça pra fora, que ele foi pra segunda divisão, logo depois cai de novo. Égua. E é uma coisa... Égua, né? Ioiô. Subiu e caiu no mesmo ano. Égua. Isso é Macumba do rival. Macumba do rival. Foram lá, vai o subiu peso. e caiu no mesmo ano, cara. E, tipo, essa questão de capitalizar clubes é a coisa mais natural do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, no mundo afora, né? E quando chegou aqui pro Remo, todo mundo viu com desconfiança, com ai meu Deus, não sei o que, não sei o que. Já temos 59 minutos? Isso. Tem mais tempo ainda? O tempo é livre. Tá, vamos lá. Quando eu perguntei se tinha alguma pauta, né? Não, é livre o tema, a gente vai falando e tal. Pelo menos, né? Eu tenho informações sobre isso que vocês estão falando. Olha lá! Exclusivo! Vamos lá por parte. Bom, primeiro que você está falando de uma sociedade anônima do futebol, né? Que é um modelo hoje de... É um modelo que os clubes podem ou não adotar do ponto de vista jurídico, né? Então, tradicionalmente, os clubes brasileiros são associação, né, sem fins lucrativos. Né? Os clubes se constituem dessa forma, né? Isso é direito civil. Então, nós temos as fundações, nós temos as associações, né? E isso é muito importante porque, apesar da mídia tradicional falar de clube falido, não existe falência dentro de uma associação esportiva, né? Não existe lucro dentro de uma associação esportiva. Existe superávit, déficit e por aí vai. Então tem associações que são superavitárias, deficitárias, né? Quando você vai e cria a Sociedade Anônima do Futebol, você permite com que o clube destine as suas atividades futebolísticas para uma sociedade anônima. E você acaba criando, então, características de uma empresa. Então você pode pedir recuperação judicial, você pode, de fato, falir, né? Só que a lei, ela é um pouco voltada justamente para tentar encontrar um modelo que garanta aos clubes esse patrimônio, que ele se torna intangível, porque quando você tem, por exemplo, essa dívida trabalhista, esse passivo, ele não entra nessa conversa. Então você meio que... Posso até estar cometendo um erro jurídico aqui, mas assim, você quando opta pelo modelo da sociedade anônima do futebol, aquele patrimônio do clube, ele não entra nessa conversa, né? Então assim, só que ele passa a pagar imposto, que a associação ela é isenta de 2 impostos, né, que não entram nessa conta. Você passa a emitir o que eles chamam de debêntures fúteis, né, que são os títulos, né, para o mercado, que são regulados, inclusive, né, pelo mercado. Então, tem várias possibilidades, né? Essas experiências aconteceram na Espanha, aconteceram em outros países, e a gente está ainda tentando entender o que é que vai acontecer, para onde as SAFs vão levar o futebol brasileiro. A legislação é nova, né? A legislação é nova, foi aprovada agora, né, pelo governo federal em novembro. Né? Então, assim, é uma legislação... Outubro, novembro, mas é uma legislação que a gente ainda precisa entender como na prática ela vai funcionar. Mas a proposta era fazer com que os clubes diversificassem a sua forma de captar recursos. Né? Então, a emissão de títulos no mercado é uma forma, né, de você garantir uma financiarização desses clubes, né? Que as associações esportivas não teriam a possibilidade de emitir esses títulos. Elas até desenvolvem atividades econômicas, mas não atividades lucrativas. Então tem diferença nessa conversa. Tá dormindo? Tá roncando? Quer sentar ali com a mãe? Agora falar de dormir. Por que eu fiz todo esse preâmbulo? O podcast é do esporte. A gente tá falando sobre esporte. Por que Tem muito remista na ponta da cadeira querendo ouvir o que a gente tá falando agora. Por que eu fiz esse preâmbulo? Para que as pessoas possam entender que era uma mudança extremamente radical na estrutura do Clube do Remo que estava se propondo. E é radical mesmo, porque você está tirando uma associação e passando para uma empresa. No Brasil, né, existe a cultura de dizer que o que é bem administrado é porque é empresa.
E tem empresas que, né, É, não são nada bem administradas. ser ou Então, não útil. né, então, assim, não é necessariamente, né, uma regra, né, você ser uma empresa e ser bem administrado. Nunca foi proibido você abrir uma empresa para ter futebol. Né? Um clube empresa nunca foi proibido no texto da lei. Né? Então, existem clubes empresas. Né? Aqui, se eu não me engano, o Real. Alguma coisa Real, alguma coisa, que já disputou, inclusive, a segunda divisão do Campeonato Paraense, é um clube empresa. Tem CNPJ, né, como clube empresa. Mas não é uma associação esportiva. No caso do Remo, o Remo tem um número enorme de conselheiros, né? Porque ele é uma associação esportiva centenária, né? Então, assim, para você causar uma transformação dessa dentro do clube, em que você passa a ter um investidor, que você passa a ter acionistas, e os donos do clube vão perder, né, uma série de poder, de decisões dentro desse clube, é uma mudança cultural muito grande. Então o clube naquele momento entendeu, né, que não queria fazer essa mudança. Agora, o que eu acho que não pode também é estigmatizar a Sociedade Anônima do Futebol como o último recurso para os clubes deficitários, que foi o que aconteceu com o Cruzeiro, com o Vasco e com o Botafogo, que estavam no fundo do poço e decidiram adotar o modelo, estão financiarizados, com investimentos, né, que estão sendo feitos no clube, e tem trazido resultados dentro de campo. Né? Agora você vê, assim, assumir essa mudança é um desgaste enorme. Você viu que o Ronaldo Fenômeno, quando demitiu o Fábio, meu amigo, foi o fim do mundo, né? Então você imagina, hoje talvez se um sheik, né, chegasse aqui, desembarcasse em Belém, comprasse o Remo, como você está falando, será que o torcedor do Remo ia achar isso positivo, negativo? O Vinícius não estaria mais nos quadros de funcionários. O Vinícius certamente, né, teria sido já tinha rodado, ia rodar, né? Por quê? Porque tem um dono, né? Agora, claro, precisa haver a questão da transparência, né? Tem que seguir todas as regras de mercado que são previstas, né? Investimentos financeiros e tal. Então, não é bagunça. Você chega lá, você é dono do negócio, entendeu? Não. Porque senão o cara compra uma parte do Botafogo, compra uma parte do Flamengo, compra uma parte do Vasco. Ganha um time que ele quiser. E faz entendeu? Uma jogada casada. Exatamente. E aí precisa observar essas coisas. Tudo isso, meu Deus do céu. Mas e aí, tu acha que seria mais prejudicial do que benefício? Aquilo que eu te falo, assim, por que o Palmeiras e o Flamengo... Flamengo nem tanto mais hoje, né? Mas ainda é um clube que está muito bem organizado do ponto de vista financeiro, né? Mas o Palmeiras, vamos pegar o Palmeiras hoje como o clube hoje de referência, né, em gestão, né, com a Patrícia e tudo mais. O Palmeiras poderia fazer essa migração? Poderia, certamente poderia atrair mais investimentos. Mas aquilo que eu falei, tem usado a SAF para tirar times do fundo do poço. Eu não sei se é um recurso exclusivo para times que estão deficitários. Eu acho que pode ser praticado por outros clubes que estão muito bem sanados. Agora, a migração não vai garantir que seja bem administrado. Porque, como eu falei, tem empresas que têm capital aberto e são mal geridas, né, e não trazem resultados. Então, assim, a gestão, eu acho que ela pode ser feita na associação, como é feito no Palmeiras, que é uma associação esportiva, uma estrutura totalmente tradicional, ou como está sendo feito no Cruzeiro, que tem, né, talvez seja o melhor exemplo, mas o Botafogo também, né, com o John Textor, né, inclusive está procurando um lugar para ele construir um estádio, né, e tudo mais. Quer dizer, são modelos diferentes, mas o que vai fazer toda a diferença é realmente na gestão. Aí se não tiver uma boa gestão... Eu concordo contigo 100%. A minha única visão sobre o clube do Remo nessa situação é, cara, o que está sendo feito não está dando certo. Então, e há muito tempo. Então era bom fazer uma coisa nova. A minha avaliação sobre o que aconteceu no Remo faltou ser transparente e preparar a opinião pública, explicar o que é a Sociedade Anônima do Futebol, o que você estava planejando fazer, quais eram as vantagens sobre isso, dialogar, né, e explicar o que você está querendo fazer. Chegar a partir de hoje, olha, a partir de hoje a gente vai vender o time e vai ter um dono. Calma, pô, como assim? André. Então, assim, é o tipo da coisa que precisa ser dialogado. Como é uma coisa muito nova, muito recente, as pessoas evidentemente não conhecem e vão causar uma estranheza, né, de ver uma mudança radical. Então, o ser humano ele tende, né, a ter a ser resistente a essas mudanças radicais, a história mostra. Né? Verdade. Você torce pro Cruzeiro, pro Vasco ou pro Botafogo?
O Vasco não pode. O Vasco Não pode, o Vasco não Por pode. quê? Qual é a SAF que Poxa. você mais torce? E aí tem esse lance, né? A gente vai Por torcer quê? por empresas e tudo mais, né? Três. Agora